Oi, meu nome é Ju Barranco. Então vamos escutar uma história? Como é ter um restaurante no meio de uma pandemia. Então a gente se você não está acompanhando, eu tô te contando várias Tinha histórias. Acabado de perder minha sogra, a gente estava no meio de um luto, e dia 17 de março, ali pelo dia 3 ou 17 de março, foi decretada pandemia mundial, a gente fecha o restaurante para receber, né, e aí mandar as pessoas embora, tudo que a gente tinha feito e foi muito doido, porque a gente tinha acabado de começar, a gente abriu em fevereiro, março não, abril de 2019, porque o Marcelo também é ariano, né, a gente brinca que a forneria era ariana também. E e a gente abriu, então, assim, estava indo bem, para um começo, assim, a gente estava indo bem, assim, né. Então tudo que a gente tinha, conseguido ali, foi tudo para pagar toda a rescisão, e aí a gente teve que mandar todo mundo embora. Então só ficou o Pedro, né, que trabalhava junto, era o sous-chefe do Marcelo, e só. Aí ficou meu sogro, vinha muito para ajudar, né, embora a gente não tinha deixado, né, no começo da pandemia a gente proibiu, foi muito difícil, porque a gente proibiu, a gente não sabia o que estava acontecendo, né, então mas ele também estava no luto e a gente não queria deixar ele sozinho. Ai, foi muito difícil, foi bem difícil. Depois ele começou a ir, mas no começo a gente não deixava. E então só eu, o Marcelo e o Pedro. Embora tenha sido um dos piores momentos, também foi importante para a gente entender assim a, a, a gente como um empresário, assim, sabe? E entender também o que a gente queria dentro do restaurante. Mas assim, o mais difícil, né, que a gente sempre falava isso, a gente não tinha possibilidade de errar. Então tinha que ser uma situação, uma decisão que tivesse muita clareza, assim, porque não tinha, porque se tivesse um erro, a gente perdia tudo e fechava, né. A gente não tinha caixa, não tinha nada para conseguir fazer com que: "Ah, não, errei, vamos fechar". Então a gente manteve aquilo, assim, com muito medo, imagina, eu pensava assim: "Bom, se a gente ficar doente", primeiro medo de morrer, né, porque a gente não sabia o que que era. Ficar doente, fechou, né, porque não tem ninguém, tipo, o Marcelo fica doente, fechou a forneria, não tem o que fazer, sabe. Então era um estresse, assim, ó, um nível de estresse muito, muito alto, assim, muito medo. Mas a gente seguiu, eu lembro que tinha nossa, assim, não tem como eu falar também, não falar, né, do Kai da Xande, do Kai da Xande, da Ká e do Xande, do Alan e do Marcos, ai, de tantas outras pessoas, mas eu lembro muito deles que eram clientes nossos, né, antes da pandemia, e aí eles iam toda semana, passavam lá, né, de carro, assim, e compravam, porque eles não queriam que uma proposta que fosse, né, como essa, assim, que a gente tinha, fechasse. Então era um restaurante, basicamente era um restaurante, assim, que a gente contava, a gente fazia uma curadoria do que acontecia de mais incrível principalmente no sudeste ali, e desde os queijos super premiados, então a gente trabalhava com a fazenda Atalaia e várias outras fazendas ali próximas com queijos incríveis, tudo muito artesanal, então tomate levava 4 dias para ficar pronto, fermentação natural, então o tempo ali era essencial, né. E aí isso vem muito da nossa base como praticante, de meditação que tem a prática, né, desse calmo permanecer como base ali. Então, eu lembro muito que uma cliente um dia me chamou e ela falou assim: "Ah, eu gostaria de compartilhar minha experiência aqui". E ela falou assim: essa pizza foi muito importante para mim". Então ela conta que ela tinha problema de muito esse problema com alimentação, então ela teve anorexia quando ela era jovem, e ela falou que comer para ela sempre foi um desafio, sempre era uma coisa, ela tinha muitos traumas, né, em comer. E aí foi uma das primeiras vezes que ela conseguiu comer,
e sentir prazer em comer. Fiquei muito emocionada, e ela chorando e eu assim, tipo, muito emocionada na frente dela, porque o cuidado que tinha em reproduzir, que não era só reproduzir pizza, mas reproduzir toda uma história, né, da nossa história com yoga, com meditação, com toda a história de tentar oferecer para as pessoas, né, o que é essa oferenda, como elas recebem. E ela me contando isso, compartilhando com isso, eu fiquei muito emocionada, assim. Aí eu chamei o Marcelo e ele foi lá, porque eu falei para ele ir, ele também ficou muito emocionado, porque foi muito tocante o que ela falou, assim, o quão sensível ela era também de sentir tudo aquilo, né? Isso foi um dos casos de vários outros, assim, que a gente teve, né? A gente teve muita sorte, assim, porque a gente teve esse trabalho de fazer com que tivesse essa magnetização de pessoas muito incríveis e realmente a gente teve essa sorte, né? O Marcelo, eu acho que foi o Marcelo que falou, mas ele fala que fui eu, que eu falei que a forneria era uma forma de receber os amigos que a gente não conhecia, que ainda não conhecia. E foi realmente assim, a gente fez muitos amigos, né? Um dos grandes amigos que a gente tem hoje, assim, que é o Léo e o Alan, que foi muito difícil a gente ir embora de Campinas para deixar eles. Na verdade, eles agora nem estão mais em Campinas, né? Estão em São Paulo. E assim, da nossa família praticamente, assim. Então, conhecer muita gente nesse lugar que foi um grande magnetismo de realmente de poder oferecer um amor muito incrível, assim, né? Na forma de receber as pessoas, que eu amo, que eu adoro, de estar ali trocando e conhecendo cada vida e fazendo parte, né, dessa alquimia. E o Marcelo ali com a arte dele da gastronomia, né? Enfim. Então foi muito importante. E aí, em 2020 foi super difícil. A gente, no final, assim, acho que em 2021, eu lembro muito que no final, assim, acho que 2020 a gente começou a falar, ai, nossa, já pensou se a gente tivesse uma casinha no meio do mato e tal, né? A gente ficava brincando. E aí, em 2021, no começo do ano, a gente recebe uma mensagem de que algumas terras perto daqui do templo, né, no Rio Grande do Sul, estavam à venda. E aí a gente foi ver o valor, estava super dentro do que a gente poderia acessível a gente, e aí a gente comprou. Isso também é uma outra história. Mas enfim, a gente comprou essas terras e pensou, putz, é isso, né? Isso vai fazer com que a gente materialize aquele primeiro sonho, né? De sair lá do templo que a gente morou no Rio Grande do Sul, no Candrolim, ir para Campinas para conseguir ter uma base para poder voltar. Então parecia que estava tudo indo no caminho legal, é isso mesmo, né? Foi por isso que a gente veio. Então comprar essas terras realmente para a gente significou, fez a gente lembrar que realmente do nosso sonho, né? Porque muito desafio, muito difícil, né? Ter um restaurante não é nada simples, né? É muito, muito, muito muita responsabilidade em vários níveis, né? Tá, e aí, em 2021, a gente, todo mundo vacinado, já podendo abrir o restaurante, mas podendo abrir mais ou menos, né? E podia abrir, aí tinha que fechar aquela coisa, e aí a gente voltou, assim, numa forma extremamente conservadora, do tipo, não vamos contratar, porque a gente não sabe. Primeiro, porque a gente não sabia se ia poder ficar e tal, e segundo, porque no final a gente pensou, a gente já estava tão traumatizado de tanta coisa que a gente pensou, putz, o que a gente realmente quer é ir para o Rio Grande do Sul, é voltar lá. Então, se a gente tiver que contratar, a gente tem que fazer muita coisa dentro do restaurante, assim, né? E aí a gente queria investir em tudo isso? Não era nosso sonho, né? Então a gente pensou, então vamos seguir desse jeito, né? Só que o Pedro pediu as contas que ele ia para São Paulo. E aí a gente, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser?
E aí não, e foi lindo, porque ele já queria ter ido há muito tempo para São Paulo, assim, acho que a pandemia, óbvio, mexeu com todo mundo, e ele queria realmente na verdade ele não queria ir para São Paulo, ele queria ir para o litoral, né, surfar. Mas, enfim, ele precisava do era o projeto dele, né, mas ele ficou muito mais tempo com a gente, porque ele sabia que a gente precisava dele, do que, encarar o sonho dele, né. E a gente deu todo o, assim, incentivo para ele realmente fazer e estava tudo certo. Mas, no final das contas, o Marcelo acabou ficando sozinho, então estava o Marcelo sozinho e eu sozinha no salão. Então eu tinha um freelancer, né, de vez em quando que ia lá para ajudar, e era muito doido porque ninguém percebia, assim. Tipo, no começo, e era um restaurante grande, tá? Aí o Marcelo ia lá, abria as massas, aí pedia bebida, ele saía correndo, ia lá e fazia, ia lá na e pulava de novo pra cozinha. Tinha uma vez que um cara tava no meio, assim, no salão, e aí ele viu o Marcelo fazendo isso, ele fez, entendeu? Um tiozinho. Aí eu, ai, porque eu e a Bruna, maravilhosa, nossa, eu amo ela, que me ajudava, era freelancer que me ajudava lá no salão. A gente fazia assim, ó, uma loucura para ninguém perceber tudo isso, né? O Marcelo, ele fazia também a loucura dele e ninguém percebia. Porque o que que as pessoas, né, não sei se vocês sabem disso, mas o que que deixa a gente estressado quando a gente está no restaurante? Demora, né? Então, se e tem um tempo, no restaurante tem um tempo, um fluxo. Se esse fluxo está correndo bem, ninguém percebe, né? Você está ali conversando com o pessoal e tal, né? A música maravilhosa tocando, a vibe, né? Tipo, as luzes, tudo aconchegante, e tal, então ninguém percebe. Só que tem um custo, né? E aí o custo, o que que era? Marcelo trabalhava por, a gente era uma equipe de 10, 12, então 10, 12, então dois. Um na cozinha e dois no salão, eu e a Bruna. Então, assim, era absurdo, eram três pessoas trabalhando num restaurante que eram 10, 12. Então, era um absurdo, uma loucura, assim. E, e realmente foi. Eu lembro de 2020 para 2021, né, quando a gente fez uns dias de férias, eu não queria voltar, eu falava, não aguento mais, assim, tipo, meu corpo não aguentava mais. Imagina o Marcelo, gente. E aí a gente decidiu que a gente ia vender o restaurante. E aí a gente decidiu que a gente ia vender. Aí a gente quase tomou um golpe, que foi bem difícil. A gente ficou traumatizado. E a gente, então a gente, acho que a gente não vai vender isso. E aí em em abril de 2021, a, abriu, foi a primeira vez que abriu um retiro aqui no, em Três Coroas, né? Os retiros voltaram depois da pandemia. E aí eu falei pro Marcelo, vamos? E ele falou, vamos. Aí a gente veio de carro, a gente até fechou uns dias do restaurante e tal. E aí a gente veio e foi muito importante. Assim. Aí a gente falou com a nossa professora que a gente estava querendo vir. Na verdade, como a gente não tinha conseguido vender, a gente falou que a gente ia fechar o restaurante. Ela falou, venham então, o que que precisa? Falei, então vou voltar, vou falar para todo mundo, para os clientes e tal, que a gente vai fechar, tal, vender o que der para vender e tal, colocar no caminhão e vir. Porque a gente já tinha comprado também o terreno, a gente pensou e tal, não sei o quê. E ela, tá bom, então tá fechado e tal, não sei o quê. Aí a gente veio, a gente voltou para Campinas, e aí eu falei, gravei uma mensagem, assim, no Instagram do restaurante, falando que a gente tinha tentado, que a gente ia para o Rio Grande do Sul, que era decidido e tal. E a gente tinha tentado vender o restaurante, mas a gente não tinha conseguido. Se alguém quisesse ou soubesse que alguém quisesse, estava disponível e tal. E aí a gente recebeu várias propostas, assim. Passou um final de semana só conversando, conversando, conversando. E aí a gente recebeu uma proposta de um dos clientes, porque isso eu também tinha conversado com umas pessoas que conhecem sobre restaurante e elas tinham falado que a melhor forma mesmo de vender para cliente, né? Mas ele conhece a operação, ele também ama, né? Tá ali. Então é mais favorável a isso. E aí e a gente recebeu uma proposta de um dos clientes que ia sempre lá. A gente gostou muito, né? Que fosse eles, porque
Por mais que a gente quisesse vender, tipo, estava dando muito certo, não é assim: "Ai, tá mais ou menos", estava dando muito certo, estava no ápice da forneria, sabe, ia muita gente, a gente tinha tudo isso, tinha magnetizado o local, tinha muita gente que amava, então assim, não estava assim ruim, né. A gente não tinha dívida, a gente tinha conseguido pagar tudo, assim, tipo, estava tudo perfeito, né. Só que realmente a gente não queria mais ficar lá, a gente queria vir pra cá. E aí, então, a gente falou para as pessoas que a gente ia fechar, e aí a gente recebeu essa proposta que enquanto eu tinha falado, porque até então eu não tinha essa proposta. Falei: "Vai fechar tal dia", então esses são as 3 últimas semanas. Gente, parecia aqueles restaurantes Michelin, sabe. Era assim, reserva, 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 todos os dias esgotado, esgotado, esgotado. As pessoas iam na porta e eu falava assim: "Ai, desculpa, não tem como. Ah, então vem amanhã. Desculpa, também não tem como e tal, não sei o quê", sabe, tentando encaixar. E muita gente. Não é assim, só rodava uma vez, rodavam 2 vezes, tinha assim, era uma loucura, assim, era muita, muita gente. E aí a gente recebeu essa proposta dessas pessoas, né, que também eram clientes nossos, que falaram: "Não, a gente vai ficar, a gente vai comprar". Então, no final das contas, em 3 meses a gente trabalhou assim, ó, uma loucura, a gente vendeu todo o estoque e ainda teve que comprar mais para conseguir fazer as 3 semanas, sabe, de mais produtos, assim, para conseguir fazer as 3 semanas de tanto que a gente vendia. A gente passava assim, a gente saía 2 horas da manhã, a gente voltava às 6 para fazer coisas, porque a gente acabava com todo o estoque do bar, de tudo. E aí teve no último dia, nunca esqueci isso, no último dia, o último dia que a gente ia atender, tinha uma mesa que chegou bem tarde, assim, eles tinham feito a última reserva, né, então chegaram tarde, assim, aí o Marcelo ficou assim pra mim: "Vende, vende, pode vender, vender, vender". Aí eu lá vendendo, não sei o quê, aí ele assim: para de vender, acabou o molho de tomate". Gente, nunca na história da forneria acabou o molho de tomate, porque, assim, o Marcelo, ele é japonês, assim, super, assim, calculado, tudo muito calculado, então molho de tomate, ele sabe tudo muito, sabe, é tudo muito calculado. Então ele sempre tinha reposição e assim, nunca, nunca faltou. Aí ele falou: "Acabou o molho de tomate". Então quer dizer, tipo, veio muita pizza que é molho de tomate, porque tinham algumas outras que tinham molho de abóbora, cabotiá, enfim, outras que eram com queijo de cabra e mel, né, e aí não tinha molho de tomate. E aí é muito engraçado, porque essa pessoa, ele é da Sanga daqui, né, então é até engraçado, porque eu encontro às vezes com ele e eu lembro dessa, e aí não tinha a pizza que ele estava sonhando, eu falei: "Bom", e aí ele comeu uma que eu amo, que era a de abóbora. Delícia também. Nossa, me deu até água na boca. É maravilhosa igual, então, enfim. E aí, então a gente vendeu, foi o último dia, e tal, foi tipo, depois que a gente vendeu, um dia depois, os 2 caíram assim, ó, tipo, a gente nunca tinha ficado doente, nada assim, a gente caiu assim, sabe, tipo, ah, entregamos nossa filha, assim, foi bem difícil, assim, bem desafiador, assim. Mas também estava mostrando uma nova etapa, né, uma etapa de realmente ir para o Rio Grande do Sul e fazer aquilo que a gente sempre tinha se determinado fazer, né. E aí a gente ficou até alguns meses mais, né, a gente vendeu em maio, aí a gente ficou até em julho, porque é um grande professor, né, o Mingyur Rinpoche, para São Paulo, a gente queria fazer o retiro com ele e tal. E aí a gente veio em julho de 2022. Loucura. A gente sabia que ia ser loucura, a gente não veio, assim, achando: "Ah, vai tudo certo". A gente veio alugar uma casa, né, até construir e tal, não sei o quê. A gente tinha outros projetos, tal, fazer uma pousada, enfim, um monte de coisa. E a gente chegou aqui e sabia que ia ser desafiador, assim, mas foi muito mais do que a gente imagina, assim. Mas enfim, aí, assim, várias histórias muito loucas, depois eu vou contar essas histórias, assim, por partes, que merecem um vídeo de uma casa da aranha, uma casa horrorosa, tipo, que a gente ficou, enfim. E aí, a gente veio pra cá, e aí a gente encontrou essa casa. Foi num momento que a gente achou que não fosse encontrar nada, assim, eu lembro que a gente
falou com a Candro, né, nossa professora, assim, a gente não tá encontrando porque aqui é muito difícil encontrar casa, né, e, eles alugam muito rápido, é uma cidade muito pequena, né, e eu não queria aqui embaixo, eu queria no templo não tem lugar e tal. E a gente veio ver a única casa que tinha que ia sair, né, a moça da imobiliária falou: "Amanhã sai uma pessoa". E aí a pessoa saiu e ela pegou a chave e me deu, assim, a pessoa entregou e ela me deu para eu ver. Eu olhei esse lugar, eu falei: "É aqui que eu vou ficar". Tipo, é aqui, assim. E e essa casa é incrível, assim, porque ela traz tudo que a gente sempre sonhava, assim, na casa de Campinas, a janela era de frente para um apartamento, assim, tipo, concreto. Aqui a janela é de frente para o bambu, assim, a gente escuta passa um rio, assim, perto daqui, então a gente tem a conexão com esses elementos que são super importantes, né, pra gente, assim. A cidade é muito calma, muito tranquila, a gente está do lado do templo, né, então realmente a gente conseguiu fazer um ciclo, assim, do qual a gente, colocou muita força, muita dedicação, assim, para conseguir, né. Então, isso vai fazer 10 anos, exatamente, agora, de a gente sair daqui, ir para São Paulo, passar todo esse período em São Paulo, né, fazer um ciclo completo de 9 anos em São Paulo, e aí voltar para cá. A gente já está 1 ano aqui, morando aqui. A gente está muito feliz, hoje a gente tem uma micropadaria de fermentação natural, e aí a gente atende os hotéis e restaurantes de Gramado, que fica a 15 minutos daqui. Então a gente está muito feliz, assim, que a gente tem uma qualidade de vida, tá perto do templo, né, tá perto da natureza, isso é super importante pra gente, assim, tem tempo, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse dessas histórias e principalmente dessa daqui que encerra, né, esse ciclo de desses 10 anos, né, de estar aqui, depois voltar para Campinas e depois voltar para cá. Então espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo.